estejam em reverência agora. Quem vai estar com a palavra é a nossa querida Ednilza, esposa do nosso pastor Jorge Monteiro, advogada, está aqui conosco há quase 10 anos, né? Aqui na IBE. Quase advogada, administradora, um currículo aí extenso. E é isso. Boa noite. O quase advogado porque falta me formar agora. Vamos falar sobre hábitos. E quando me fizeram o convite, disseram, tem que ser você. Mas por quê? Porque você é tão disciplinadinha, alimentação, atividade. E isso não é fácil. Não é de um dia para a noite, né? As pessoas veem o resultado, mas, na verdade, eu vou virar assim, né? Porque vocês estão todos desse lado. Mas, na verdade, é uma prática, um esforço, uma vontade de fazer força. E vocês, com certeza, pensam sobre o que é hábito, né? Hábitos. O que é um hábito? E aí a gente corre para o dicionário, ou para o Google, ou para o Wikipédia, enfim. E claro que no dicionário a gente vai ter uma definição e a gente vai construir o que você define como hábito. E hábito diz que é uma tendência ou comportamento geralmente inconsciente que resulta da repetição frequente de certos atos. Isso quer dizer o quê? É um comportamento que você adquire com a prática constante. E algo interessante é que eu li um texto de um filósofo chamado Will Durant. Ele diz assim: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, você lembra que hábito não é uma mania. Porque mania, e aqui eu vou citar, né, em grego, quer dizer loucura. Então, quando você tem uma mania, você tem um pouquinho de loucura no que você faz, um tique, algo nervoso. Mas o hábito em si é uma prática frequente de um ato ou comportamento. E esses hábitos eles se desenvolvem com essa prática e eles podem ser bons ou maus. E a disposição de você agir corretamente será um bom hábito. O vício que você cultiva repetidamente vai ser um mau hábito. Então, a gente já consegue definir o que é um hábito. E você já consegue lembrar de todos os seus hábitos bons ou maus. Mas daí, você pode me perguntar, mas como é que a gente cria um novo hábito? Como é que você cria um novo hábito? Você precisa inserir esse hábito na sua nova rotina e manter esse comportamento até o seu cérebro entrar no modo automático. E aí você tem um hábito. E pesquisando, a gente vê muitos livros falando sobre hábitos e como criar hábitos, assim, 21 dias para um novo hábito, 28 dias, varinha mágica. Mas esse 21 dias que tanto se usa para que se crie uma nova rotina, na verdade, não tem a comprovação científica. Por quê? Porque foi um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz que viu que, depois das suas cirurgias plásticas, os seus pacientes, após 21 dias, já tinham uma nova rotina. Mas quanto mais complexo é a sua nova rotina, mais tempo isso vai levar. Então, precisa de tempo e de paciência. Se você sabe que esse hábito é importante para você, você vai focar nesse benefício e você vai ter força de vontade para que esse hábito, para que essa nova rotina se torne um hábito. E buscando na administração, no coaching, no site chamado crescimentocontínuo.com, tem um gráfico, assim, bem básico, de como que a gente cria um novo hábito. E aí a gente vai aprender, em linhas gerais aqui,
para depois nos aprofundarmos, como é que você cria um novo hábito? Você já pensou nisso? Como é que você cria um novo hábito? Ou simplesmente você vai fazendo repetidamente, e, na verdade, você seguiu todos os passos e não percebeu que você está dentro desse gráfico? A primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua rotina. Esse novo ato ou comportamento você vai definir na sua rotina. Ao acordar, ao dormir, um dia, uma semana, um mês. Defina a sua rotina. E daí, você vai identificar um gatilho. Mas o que é um gatilho? O gatilho são ativadores desse novo hábito. É justamente aquele estímulo que você vai mandar para o seu cérebro, que ele vai entrar em modo automático. Vamos exemplificar. Você quer um novo hábito de caminhada. Eu quero caminhar. Tudo bem. Qual é o seu gatilho? Define na rotina se vai ser manhã, tarde ou noite. Qual é o seu gatilho? O seu tênis está na última prateleira. Você precisa pegar a escada, subir a escada, pegar a caixa, abrir a caixa, calçar o tênis. Desistiu. Qual é o seu gatilho? Deixe o tênis do lado da cama, porque o seu cérebro vai criar um modo automático. Pelo menos de olhar para o tênis, se você vai calçá-lo. É outra história, mas vamos ao começo. Defina a sua rotina, inclua essa nova rotina. Você identifica esse gatilho, coloca o tênis do lado da cama. Vamos lá. Pensamos, terceira etapa, pensa na recompensa. E recompensa, eles são resultados que vão ajudar o seu cérebro a saber se vale a pena mesmo memorizar esse novo hábito. E aí a gente pensa na caminhada. Qual é a recompensa de uma caminhada? Após a caminhada, você vai sentir uma sensação de bem-estar. Você vai se sentir cansado? Vai. Mas existe a sensação de bem-estar, cientificamente comprovado, de um hormônio que eles chamam de hormônio da felicidade ou do bem-estar, que as pessoas dizem assim, liberando endorfina. É justamente depois de uma atividade física. Então, o seu cérebro cria essa recompensa. Depois da caminhada, estou exausta, mas depois da caminhada eu vou estar um pouco melhor, de bem-estar. E depois disso, ele diz, defina a rotina, identifique o gatilho, pense na recompensa, pratique diariamente. E depois disso, de preferência no mesmo horário, e acompanhe o seu progresso. Ou peça que alguém lhe incentive, né? Sempre precisa alguém para dizer, você não foi hoje, vai amanhã. Você não foi hoje, vai amanhã. Acompanhe o seu progresso. Mas há um detalhe. As pessoas simplesmente querem mudar do dia para a noite. Um novo hábito, ele começa com um mini hábito. Um mini hábito. Você não vai começar do dia para a noite a caminhar 1 hora. Porque no primeiro dia você já desiste. Então, coloque mini hábitos. Eu vou caminhar por 15 minutos, 3 vezes por semana. E daí, você vai acompanhar o seu progresso, você vai pensar na sua recompensa, aquilo vai virar um modo automático e você vai progressivamente aumentar. Ou, quem sabe, manter. Mas o seu hábito já foi criado. E daí a gente pensa, tudo bem, como é que eu crio um novo hábito? Já sabemos? Em linhas gerais, já. Mas como é que a gente desconstrói um hábito? Porque com certeza a gente quer desconstruir um mau hábito. Desfaz tudo o que eu falei sobre um novo hábito. Você vai o quê? Redefinir a sua rotina. Você vai dificultar o acesso. Você não vai mais criar um gatilho. Você vai dificultar o acesso àquele ato, àquele comportamento, àquela ação que é um mau hábito. Você vai precisar mudar de ambiente. Isso quer dizer o quê? Lugares e companhias. E aí a gente vai à palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 33, que você já deve ter ouvido dos seus pais, dos seus amigos, e achava até, possivelmente, que era um dito popular. Qual é? As más companhias destroem
os bons costumes, ou na minha linguagem, os bons hábitos. Isso não é o dito popular, está em 1 Coríntios 15, 33. E, além desses 3 itens de se desconstruir a rotina, esse hábito, você vai precisar da ajuda de Deus. Deus pode mudar a sua maneira de agir ou de pensar, mas Deus espera que você haja primeiro. É uma participação ativa. Eu quero. E daí, como um crescimento que a gente compara a uma semente, ela é plantada e você precisa o quê? Deixar ela no sol e esquecer da planta. Não, você precisa alimentar, regar, e aí ela vai crescer. Então, o desconstruir um mau hábito, você tem que redefinir, dificultar o acesso, desfazer o seu ambiente de companhias e lugares que você sabe bem e pedir ajuda de Deus. Eu quero a sua participação ativa de desconstruir. Então, o primeiro passo para essa mudança é o seu modo de pensar. Porque toda mudança ocorre primeiro aonde? Na mente. Que na Bíblia nós lemos coração, mas significa mente. E é por isso que Paulo diz em Efésios 4, 23, que deve haver uma renovação espiritual dos nossos pensamentos e atitudes. E aí, como cristãos, nós somos encorajados a quê? A cultivar as virtudes e descontinuar os vícios. Isso quer dizer bons hábitos, desconstruir maus hábitos. E como vamos fazer isso como cristãos? Mediante atos habituais que vão se transformar em virtudes. O seu caráter é um conjunto de hábitos. E você define se são bons ou se são maus hábitos. E é esse caráter que se assemelha a Cristo. E é esse caráter, com os hábitos que você pratica, que vai levar tempo para ser desconstruído e nos assemelharmos a Cristo. Tudo certo. Entendemos o que é um hábito, que eles são bons, são maus. Podemos construir um novo hábito, podemos desconstruir um hábito. Como cristãos, precisamos cultivar as virtudes e desconstruir os vícios. Mas a pergunta é: como como você, vai distinguir o que é um bom ou um mau hábito na sua vida? Podemos abrir em Filipenses 4:8 ou acessar, como for possível. Filipenses 4:8. Paulo, ele traz nesse versículo as melhores características de um padrão mínimo que trata, sim, de ética e de moral, mas, ao final, é um padrão divino. Então, como que vamos distinguir o que é um bom ou o que é um mau hábito na nossa vida? Filipenses 4:8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Quantas características! E daí, pensamos no que é verdadeiro. A verdade de Deus em contraste com a falsidade e a hipocrisia. A nobreza em ser respeitável e honroso. Se concentrar em tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que satisfaz as obrigações entre Deus, os meus semelhantes e eu mesma. Tudo que é puro, pureza de motivos, pureza de ações. Aquilo que não é maculado pelo erro. Tudo que é amável, digno de amor. Amor que mostra o caráter de Deus, que é o amor perfeito. Tudo que é admirável, de boa fama, respeitável, de boa reputação.
Pensem no que é excelente, no que se há virtude, se é digno de louvor, se louvor existe, mas esse louvor não é um louvor dos homens, não é a aprovação dos homens, é a aprovação, obrigada, é a aprovação de Deus, digno de louvor. Essas qualidades aqui, de Filipenses 4:8, são as qualidades que Paulo diz que deve marcar os cristãos em suas atitudes e ações. E esse pensar não é somente refletir, mas levar em conta para que essas características façam parte da sua existência. Essa lista de bons ou maus hábitos, ela não está dizendo o que é ou o que não é. Paulo traz o quê? Diretrizes que você vai confrontar com os seus hábitos. E daí, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você foi lá atrás e escreveu os seus hábitos ali? No post-it? Quem fez? Ali há hábitos, mas ali só há bons hábitos. Com certeza, os maus hábitos você não expôs ali. E a Carrie não botou ali, escreva bons hábitos. Ela só botou hábitos. E aí eu passei por ali, só coisa boa. Maravilha. Bons hábitos. Mas os maus hábitos, você escondeu. E agora, eu vou pedir que você pense no seu mau hábito. Não me fale, porque eu tenho os meus. Pense em um mau hábito agora seu. E com esse mau hábito, você confronta com as características de Filipenses 4:8 e veja se está de acordo com as diretrizes que Paulo nos diz. Essas diretrizes nos trazem o confronto dos nossos hábitos. Então, o que pode ser um mau hábito para mim, pode não ser para você. Mas eu vou dizer isso para você? Não. A palavra vai dizer. E você vai confrontar aqui os seus hábitos. Se ele Pensou no seu mau hábito? Agora, confronte ele se ele é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, se há bondade e virtude e se há aprovação divina e não só humana. Encaixou? Como cristãos, usamos essas diretrizes porque a Bíblia não é um faça isso ou não faça aquilo. A Bíblia traz diretrizes para a nossa vida. Por isso que nós chamamos de bússola, manual de sobrevivência, não é assim? Por isso, precisamos cultivar um hábito em nossa vida. Ele deveria ocorrer logo após a nossa caminhada de conversão com Cristo. Mas talvez simplesmente você não se importe mais ou esqueceu pelo caminho. Esse hábito é justamente o seu tempo a sós com Deus. O seu tempo diário com Deus. Cria uma sigla aí, o seu TDC. Que é #TDC, quem sabe. Um tempo diário com Deus. Você vai me dizer que não tem tempo. Uau! E eu vou lhe dizer uma coisa. Nós podemos gerenciar o nosso tempo, basta ajustarmos as nossas prioridades. O primeiro ponto que eu tenho que lhe dizer antes de lhe dar orientações sobre isso é: você precisa manter um tempo diário com o seu Criador, com o seu Pai. E isso vai exigir que a sua atividade diária, que você inclua em sua atividade diária essa prioridade. Você precisa separar esse tempo. E esse tempo tem que ser inegociável. Não é que ele seja inflexível. Ele é inegociável. É diferente.
E claro que coisas vão querer roubar esse tempo. E lembre-se que você pode começar com 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e daqui a pouco 1 hora já não vai ser suficiente. Porque você criou um relacionamento com o seu pai. A palavra de Deus é o que para a gente? Você, na sua rotina, deixa de se alimentar? Talvez passou batido num café da manhã, não almoçou, mas se não jantar, você vai parar no hospital. Ou não? Vai. Então, deixar de se alimentar, você não tira da sua rotina. Alguma vez ou outra, pode ser que sim. Mas a palavra de Deus é esse alimento que a gente precisa para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E não é só ouvir, como você está ouvindo agora, não é só ler, como você está lendo agora, você precisa meditar. E preste atenção, não é um meditar oriental que você retira tudo da sua mente. Está tudo vazio, Senhor, pode falar. O meditar bíblico é pensar mais e mais continuamente sobre alguma coisa. E quando você pensa algo ruim, mais e mais, isso se chama preocupação, isso não é meditação. Meditar é pensar continuamente. E isso que vai lhe trazer crescimento, e você vai desenvolver, lembra da semente? Que você precisa regar para que ela cresça, vai criar raízes. E o que acontece com uma árvore que tem raízes fortes? Ela cai? Dificilmente. Porque você vai enfrentar muitas dificuldades nessa sua jornada ainda. Não começou quase nada na sua vida de dificuldades. E você só vai se sustentar como um cristão se você tiver raízes fortes. E a raiz forte vem do alimento. E o alimento é a palavra. E eu li uma palavra, uma expressão, na verdade, que diz assim: vivemos em tempos de anorexia espiritual. Quando eu li isso, no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, isso me chamou muita atenção. Vivemos em tempos de anorexia espiritual. Cristãos morrendo de fome, com a alma subnutrida. Não se alimentam da palavra. Isso não é a prioridade na vida dos cristãos. E você está ouvindo aqui, você cantou, leu a palavra, está ouvindo essa reflexão. E a anorexia espiritual é o quê? Não vai precisar você chegar em casa. Você vai passar daquela porta ali, vai jogar tudo para fora, porque eu não preciso disso. Porque eu já sei de tudo. Porque eu já sei o suficiente. E aí a gente diz, mas você precisa se alimentar. Eu estou bem. Não é assim quem tem anorexia? Mas a anorexia espiritual é justamente achar que não precisa. Eu estou bem, obrigado. Há um pastor avivalista do século XX chamado Moody. E ele disse assim, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento. Não é para sermos simplesmente estudiosos da Bíblia. Ele diz que a Bíblia nos foi concedida para mudar nossa vida. Há muitos estudiosos da Bíblia, mas há poucos que deixam a Bíblia transformar a sua vida. E daí você pode me perguntar, mas por que eu preciso meditar na palavra? A palavra que vai lhe dar a força e a esperança que você precisa. Josué 1:8. Josué 1:8 diz: relembre continuamente os termos deste livro, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Josué 1:8. E vamos em Timóteo, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lemos em Josué que precisamos meditar dia e noite
para cumprir o que está escrito, vamos prosperar e ter sucesso em tudo que fizermos. Mas, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós aprendemos como a palavra pode gerar transformação em nossas vidas. E esse texto é muito claro sobre o porquê nós precisamos meditar. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha só, 2 Timóteo nos dá 5 características do porquê precisamos ler a Bíblia: ensino, repreensão, correção, treinamento, e a partir dessas quatro características, você está equipado para servir. Quando eu falo de anorexia espiritual, alguns dizem que já tem o suficiente de conhecimento, ou que a experiência do outro, ou a minha experiência com Deus é suficiente. Mas o autor chamado R.C. Sproul diz que a experiência pode e deve nos ensinar, mas nunca pode ser o árbitro final do que é o certo e do que é o errado. Porque o nosso manual do que é certo e do que é errado, o que nos traz diretrizes, é a palavra. Crescemos com a experiência nossa com Deus e a experiência de outros. Mas o que é o certo e o que é o errado, você vai encontrar na palavra. E esse é o confronto que você deve lembrar em Filipenses 4:8, de tudo que você faz de hábito, de sua rotina. Confronte com Filipenses 4:8. E daí, o nosso hábito de tempo com Deus, devocional, que você pode ter perdido ou não se importado mais, ou isso não é mais prioridade na sua vida, você lembra de quais foram as etapas que eu falei? Não falei faz 15 minutos, todo mundo já esqueceu? As etapas de uma nova rotina, você tem que definir a sua rotina, identificar o gatilho, pensar na recompensa, praticar diariamente, de preferência no mesmo horário, e acompanhar seu progresso ou quem lhe incentive. Nesse modo, como é que você vai começar a ter esse tempo com o seu Criador? Talvez você não tenha recebido essas orientações. Quando Junior, na nossa revista, e eu acredito que os jovens adolescentes têm uma leitura, né, diária. E quando Junior, a minha professora falava, olha, tem a leitura diária. Você tem que abrir a sua Bíblia, pegar um marcador, e minha Bíblia era toda pintada. Porque ela já estava ensinando a ter um momento com Deus. Mesmo que criança com 8, 9, 10 anos, eu já sabia que eu tinha que pegar a minha revista e um textinho só, 2, 3 versículos, e marcava. E aí ela dizia, você lê aquele texto e depois você fala com Deus. Se você não teve essa orientação, nós vamos aprender um pouco hoje, que é algo muito simples. Primeiro, e mais importante, você precisa fazer disso uma prioridade em sua vida e não apenas no seu dia. Você precisa escolher um lugar. Você não vai se isolar, você não é um monge. Mas você precisa de um lugar um pouquinho silencioso. Você vai escolher uma hora. E preste atenção, você precisa informar a sua família. Porque, senão, você vai ser interrompido. E por isso que eu brinquei com a questão da sigla, né? Menino, já está trancado nesse quarto. Eu estou no meu TDC. Ou esse é o meu momento com Deus. Já falo com a senhora em 20, 30 minutos, 15 minutos que seja. Mas não vai se esconder no quarto para não deixar, para deixar de fazer as outras atividades da vida, né?
Estou no meu tempo com Deus. Aí passa 3 horas, quando vê, está dormindo. Não é isso. É o seu tempo diário de escolher o lugar, de escolher a hora. E daí vem o quê? As ferramentas. Você precisa ter as ferramentas necessárias à mão. Você tem uma Bíblia? Eu espero que sim. E aí você vai dizer, tenho? Está no celular. Tudo bem, se você tem o seu autocontrole, sua Bíblia funciona offline, você pode usar a sua Bíblia no celular. Mas eu acho bem difícil. Por quê? Com a Bíblia impressa, se você consegue com o celular, não tem problema algum. Mas com a Bíblia impressa, com caderno, se é no celular, tem um aplicativo chamado Evernote, que eu aprendi com o Benhu, que você anota lá as frases principais, o que lhe chamou a atenção. Você precisa dessas suas anotações, dessas suas descobertas, né? Dos seus diários. Não sabe por onde começar? Você tem uma revista de Escola Bíblica Dominical, com certeza. Não tem revista da EBD. Você tem o Google, e lá no Google você tem Momento Devocional, Leitura Bíblica Anual. Melhor ainda, tem um aplicativo chamado Your Version, milhares de devocionais. Do jeito que você quiser, da necessidade que você tiver no momento. Você procura lá e vai ter um devocional de 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, sem parar. Então, na nossa época de anorexia espiritual, é o tempo que mais tem o quê? Ferramentas. Milhares de ferramentas. Depois disso, você vai escolher uma forma que funcione para esse momento. Você mantém a sua dedicação, a sua prioridade do seu devocional com Deus, mas você precisa ser flexível quanto à forma desse tempo, ao momento que você está vivendo agora. É o que eu disse, o tempo é inegociável, mas não é inflexível. Porque o bom é que se tem a prática diária, no mesmo horário, mas às vezes não acontece assim. O importante é que você tenha a sua forma, o seu momento. Comece com pequenas metas, para que outras coisas triviais não lhe façam desistir. Senhor, 1 hora não dá. Se você tiver coragem de falar isso. 1 hora não dá. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Comece. 1 versículo, 2, 1 capítulo. Você precisa querer. Você precisa começar. E claro que vai ter várias coisas que vão lhe distrair. Mas você tem que se comprometer com esse tempo com Deus. E você entende que esse tempo com Deus, você precisa encontrar esse modo de estar com Ele. Não tem uma caixinha, um modelo, que eu vou lhe dizer, olha, você começa com a oração, aí você lê um versículo, aí depois você escreve, depois você canta e acabou o seu momento. Não sou eu que vou dizer isso. Porque você tem que encontrar a sua forma de estar a sós com Deus. Uma coisa é certa, a palavra tem que estar presente. Mas você tem que encontrar. Esse é o único livro que você lê com o autor. Você pede o quê? Que ele lhe ajude a entender que o pensamento dele na palavra você começa a entender os pensamentos de Deus. Você começa a orar, a falar com Deus, justamente as promessas dele. Vamos lá em 1 João 5. 1 João 5, 14, 15. Você ora as palavras da Bíblia, você aprende a pensar os pensamentos de Deus. 1 João 5, 14, 15, que diz: Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo
conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Ore a palavra. As promessas de Deus estão aqui. As Escrituras, elas apontam o caminho para o seu relacionamento de amor com Deus. Encontre a sua forma, anotando, se importando, chamando a atenção a algum versículo, outras versões da Bíblia, aquilo que você vai meditar o dia todo, pensar mais e mais naquele versículo que você leu. Isso é o meditar. Não é só aquele momento com Deus. Você tem aquele momento e aquela leitura vai ficar na sua mente. Como a gente diz, vai ficar ruminando. Você vai ficar mastigando, mastigando, mastigando aquela palavra. Então, não esqueça, você precisa encontrar o seu modo a sós com Deus. Isso não é uma caixinha pronta. Não existe um padrão. O padrão é a palavra tem que estar presente. Porque é daqui que você vai se alimentar. É daqui que você vai saber se você está agindo certo ou errado, se você está desenvolvendo um bom hábito ou um mau hábito, se você precisa transformar o seu caráter, se a sua fé está vacilante, tudo aqui, nesse manual. Mas eu preciso lhe alertar sobre o que vai acontecer depois desse novo hábito, ou que você tenha retomado esse hábito que você deixou para trás. Vamos voltar em Filipenses 4, mas agora o versículo 9. Paulo nos fala sobre as características, todas embasadas na aprovação divina, essas características, para que você tenha as diretrizes. E no versículo 9, Filipenses 4, 9, ele diz: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Qual é a palavra aí? Praticar. Se apenas temos um momento com Deus, da leitura da palavra, ouvimos, lemos, pesquisamos, memorizamos, refletimos, mas tudo será inútil se não praticarmos. Seremos o quê? Estudiosos da palavra. Nada mais. Devemos ser praticantes da palavra. E Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25 diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E vou lhe dizer algo. O mal, que tem um nome, o diabo, não se importa que você esteja aqui no culto jovem, na EBD, na escola bíblica, nos estudos bíblicos, tenha o seu devocional, contanto que você não pratique o que você leu. Ou o que você aprendeu. O cristianismo, ele não é um conjunto de credos, de convicções, uma filosofia, uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento. Ele é um estilo de vida. E esse é o problema.
a maioria das pessoas não entendem que o cristianismo é um estilo de vida. E recebi um dia desses, nas mídias sociais, um post sobre um livro da Editora Vida. E o título desse livro, da Editora Vida, é o seguinte: O Cristão Ateu. Eu parei... Como? O cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Faz sentido? E aí ele diz que esse cristão ateu, nós falamos dos não cristãos e dos cristãos, mas esse cristão ateu, ele é um grupo intermediário dos que creem em Deus, mas vivem como se ele não estivesse por perto, não se importassem, ou não se importasse, não desse importância mesmo. E esse título me chamou muita atenção. Porque os nossos atos, eles devem ser coerentes com a nossa fé. As nossas crenças, o que cremos, deve ser confirmado pelo nosso comportamento semelhante ao de Cristo. Então, nossos hábitos, que formam o nosso caráter, ele é semelhante, reflete a nossa fé? Vamos pensar? Pense comigo, como diz a peça. Pense comigo. Esse grupo intermediário, cremos em Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Por isso, o hábito de ler a Bíblia, de ter esse momento devocional, é importante para que você conheça a palavra e essa palavra transforme a sua mente para transformar o seu corpo. Todos devem ter ouvido sobre Martim Lutero, um padre do século XVII. Foi o maior nome da Reforma Protestante. E ele tem uma frase que muitas pessoas conhecem, que é o seguinte: você não pode impedir que passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam ninhos sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam ninhos na sua cabeça. O que seriam esses passarinhos? As influências que estão ao nosso redor. Eu vou lhe dizer só 4. A cultura de que todos estão fazendo isso. A tradição, sempre fizemos isso. A razão de que, isso parece lógico. Ou a emoção de que isso parece ser a coisa certa a fazer. Mas se a sua mente estiver transformada em Deus, você não vai ser levado por tais influências. E passarinho nenhum vai fazer ninho na sua cabeça. Vamos lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos revela: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma abundância em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade para vocês. A Bíblia deve ser a sua autoridade definitiva. Quando você se deixa influenciar, é porque a sua mente não está blindada. E o versículo de Romanos 12, 2 diz: não deixem, mas deixem que Deus os transforme. E a transformação vem pela palavra e pelo relacionamento com Deus.
Lembra que eu falei sobre o coração? Que o coração, na verdade, é a mente, as suas ações, os seus sentimentos, a sua emoção. E Provérbios, como um livro de sabedoria, nos dizem Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Nós aprendemos com Provérbios que, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Seu coração, aqui na tradução, não é o coração romântico. É a mente, porque é aqui que tudo começa. A sua decisão, a sua vontade das emoções. Então, ele continua no versículo 24 até ao 27, dizendo: guarde o que é dito, o que é visto, o que é feito. Então, blindamos a nossa mente, que é o nosso coração, com a palavra, e as influências não nos atingirão. E se alguma dúvida você tiver, você não vai correr para as mídias sociais, nem para a direita ou para a esquerda. Você tem a autoridade definitiva na sua vida. Ou deveria ser. Deus quer usá-lo para fazer diferença nesse mundo. Mas como você vai ser diferente se você parece igual? O hábito do tempo com Deus é prioridade. Deve ser prioridade na sua vida. Você não conhece o seu Criador. E você finge que está tudo bem. Por isso a expressão anorexia espiritual é tão forte. Alma subnutrida. Um cristão ateu que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Mas está tudo bem. Você deve se lembrar do momento da sua conversão, de quando você se encontrou com Ele, com Cristo. E como a gente gosta de dizer, né? Voltar ao primeiro amor. Tem que voltar, tem que permanecer. Porque a caminhada é muito longa. E é um processo de santificação. Não somos perfeitos, nem um pouco. Então, dia após dia, nós somos moldados. Erramos, consertamos, nos transformamos, crescemos. Somos podados, crescemos de novo. Não é assim? Mas como você vai continuar a crescer se você decidiu que não precisa do manual do Criador? Do seu momento devocional? Do momento que você vai definir como vai chamar? Porque é seu momento com Deus, é o meu momento com Deus. Deus quer atuar por seu intermédio. E talvez você tenha sido um cristão, seja um cristão há alguns anos, mas esteve espiritualmente adormecido, acomodado, como a gente fala, a maior parte do tempo. Aqui você, em poucas palavras, entendeu a importância de conhecer, a importância de meditar, a importância do tempo com Deus. Você precisa se libertar da indiferença que você tem diante do Criador. E por que não dizer da hipocrisia? Você quer levar de fato uma vida que glorifique a Deus?
Você quer de fato ser produtivo, ser frutífero, servir a Ele e os que estão ao redor? Porque a Bíblia nos diz, e a gente leu lá em 2 Timóteo, ela nos ensina a fé, corrige o nosso erro, restabelece a direção da nossa vida, instrui a nos seguir uma vida de retidão e nos equipa para servir. Porque uma vida que não serve para viver. Nós somos construídos dia a dia para servirmos ao próximo e a Deus. Quando não entendemos isso, quando não temos o contato com o nosso manual, vivemos no nosso mundo, no nosso eu. Não é assim? A partir do momento que você tem esse hábito, e esse hábito se torna uma virtude, você vai ver o quanto você vai crescer. O quanto os seus maus hábitos vão ser, sim, difíceis de serem destruídos, mas não impossíveis. Por quê? Porque você não diz, ou não deve dizer, eu não consigo. Você deve dizer o quê? Eu quero. Porque vai partir de você. Participação ativa. Você decide e Deus atua em sua vida. Se você está nesse momento pensando e refletindo se onde que você parou no caminho dessa jornada, você pode recomeçar de onde parou. Ou se você nunca teve essa jornada de conhecimento, de busca diária, de conhecer o seu Criador, não é tarde. Como eu disse, comece com um mini hábito. Metas possíveis. Comece com um versículo, com um capítulo, com um livro que lhe ajude numa devocional. Você precisa começar. E nesse momento eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça para orarmos. Que hoje você possa dizer a Deus que quer cooperar com o plano dele para o seu crescimento. Você quer. Eu não posso fazer isso por você. Só você pode decidir em qual estado espiritual está a sua vida. E Deus vai providenciar o poder para transformar a sua vida. Que você entenda que o cristianismo não é sobre deixar de fazer coisas erradas, mas sim de intencionalmente fazer a coisa certa. Se você quer de fato glorificar a Deus, você precisa conhecer esse Deus. E como lemos em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Que esse seja o seu momento com Deus a partir de hoje. Que você faça disso uma prioridade na sua vida como cristão. Porque você precisa se alimentar da palavra. Você precisa conhecer o seu Criador. Se você tem dúvidas, suas dúvidas serão
tiradas neste livro. E sempre estaremos por perto para lhe incentivar. Faça a sua oração diante de Deus. Diga que você quer esse momento com Ele. Senhor, eu quero, me ajuda neste momento de separar como prioridade na minha vida diária, te conhecer mais, meditar na Tua palavra e praticar a Tua palavra.